Mais uma vez, graça e paz a todos os irmãos que estão aqui na terceira igreja, os irmãos que estão em suas casas, nos seus lares. Nesse momento nós vamos meditar na palavra do Senhor. Nós estamos aqui em um número reduzido, menos de 10 irmãos aqui presentes, mas nós estamos aqui para transmitir a palavra do Senhor. E você que está aí em sua casa, que possamos nesse momento meditarmos na palavra do Senhor. Convido você a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo 11. Irei ler do versículo 11 ao versículo de número 39. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo de número 31. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo de número 31. Hoje é o domingo, o primeiro dia da semana, o domingo da ressurreição de Cristo. E nesse texto o apóstolo Paulo também fala sobre a ressurreição do Senhor Jesus. E eu queria nesse momento de expor e trazer para os irmãos aquilo que o apóstolo Paulo fala sobre a obra de Cristo, seu sacrifício e a sua ressurreição. Então, acompanhe comigo a palavra do Senhor, Romanos capítulo de número 8, a partir do versículo 31, que diz assim a palavra de Deus. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu convido mais uma vez você a fechar os seus olhos e fazer uma oração, pedindo a Deus graça, pedindo para que Ele fale ao seu coração. Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra e nós te pedimos, amado Deus, derrama da Tua graça, fala, Senhor Deus, ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo, Pai amado, cative as nossas mentes, de cada irmão, de cada irmã, onde nós estivermos, ó Deus, onde os irmãos estiverem, nos seus lares, ó Deus, que o Teu Espírito Santo cative a nossa mente, a nossa atenção a Ti, e que nesse momento, Pai amado, possamos ouvir a Tua doce voz, a Tua palavra, e sermos alimentados pelo Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, os noticiários falam da pandemia, do coronavírus, das dificuldades, do sofrimento. Nós já sabemos disso. Todavia, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós percebemos a palavra apresentando um outro cenário diante das tribulações, um outro cenário diante das dificuldades, um outro cenário também diante do sofrimento que nós enfrentamos, uma outra realidade, uma outra notícia também diante da pandemia, diante das tribulações da vida. O apóstolo Paulo fala desta notícia, desta outra realidade a despeito das dificuldades, aqui nessa carta, aqui nesse texto que lemos. O apóstolo Paulo, meu querido irmão, ele escreve essa carta com o objetivo de fortalecer os crentes da cidade de Roma diante da perseguição, diante das dificuldades, diante do sofrimento.
É bem verdade que o apóstolo Paulo escreve essa carta antes da grande perseguição que aconteceria na cidade imperial, porém, de acordo com os estudiosos, essa carta é uma profecia do próprio Deus pelas palavras do apóstolo Paulo, confortando, consolando, dando segurança para aqueles crentes que iriam passar por perseguições. O apóstolo Paulo, portanto, nesse texto apresenta a segurança que há em Cristo diante do sofrimento. Até porque quando a gente olha para a história, os crentes da cidade de Roma passaram por muito sofrimento, por muitas dificuldades. O imperador Nero perseguiu com um poder avassalador a igreja de Cristo. Segundo os historiadores, faltou madeira na capital romana de tantos cristãos que eram crucificados em praça pública e queimados para iluminarem a cidade imperial. Ou seja, havia muita perseguição contra os cristãos na cidade de Roma. E o apóstolo Paulo, portanto, escreve essa carta não apenas para noticiar a realidade do sofrimento, mas para apresentar uma outra notícia, uma outra realidade, a realidade da nossa segurança em Deus. Após ele apresentar a verdade de quem é Deus e do que ele tem feito através de Cristo no meio do seu povo, ele faz essa pergunta retórica dizendo no versículo 31, que diremos, pois, à vista destas coisas? Que coisas são estas? A realidade que ele vem apresentado, a realidade que ele está apresentando do Evangelho de Deus, do Evangelho de Cristo, da obra de Cristo na vida do seu povo, da obra de Deus na vida dos seus eleitos. E ele diz que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? E perceba que os crentes de Roma estavam enfrentando perseguição. Havia o império romano que perseguia a igreja com poder avassalador. Mas o apóstolo Paulo, portanto, escreve essa carta e esse texto em específico para mostrar para os crentes e para a igreja que há segurança em Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Portanto, eu gostaria de apresentar essa verdade da segurança de Deus para os irmãos. Em meio à pandemia, há uma segurança que brota do Evangelho de Cristo. Em meio à quarentena, há uma segurança que temos, que vem do Evangelho do Senhor. Em meio ao sofrimento, há uma segurança que temos, que vem da parte de Deus. As provas da segurança que há em Deus. Este é o tema da mensagem, as provas da segurança que há em Deus. E a primeira prova está no sacrifício de Cristo. A primeira prova da segurança que há em Deus está no sacrifício de Cristo. Porque veja bem, no versículo 32 o apóstolo Paulo vai dizer: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele está apresentando essa segurança para os crentes, né? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas qual é a prova dessa segurança? Qual é a prova de que Deus é por nós? Qual é a prova que temos segurança em Deus? Ele apresenta essa prova no versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, ou seja, a primeira prova está no sacrifício de Cristo. Ele não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Antes, por mim e por você, Deus entregou o seu Filho unigênito. E aqui, irmãos, o apóstolo Paulo está apresentando a doutrina do sacrifício de Cristo. A doutrina que ele foi entregue pelos nossos pecados, que ele foi levado à cruz pelos nossos pecados, que ele foi moído pelas nossas transgressões, que ele foi sacrificado na cruz do Calvário pelos nossos erros e pelas nossas faltas. Deus, ele não poupou o seu próprio Filho por nós. Ou seja, a segurança que temos da parte de Deus é que Deus entregou o seu Filho por nós para nos redimir da morte do pecado. Eu sei, meu querido irmão, de acordo com os noticiários, de que
o Covid-19 tem um poder muito forte, né, muito alto, na verdade, de infectar. Os infectologistas afirmam isso. Essa não é a minha área, mas no que concerne ao pecado, no que a Bíblia fala sobre o pecado, a Bíblia diz que o pecado atingiu toda a humanidade, que a transgressão da lei de Deus, ou seja, a desobediência ao Senhor, não está apenas em uma pessoa ou em um grupo, mas está em todos os homens. Todos nós pecamos e desobedecemos a palavra de Deus, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, o pecado leva as pessoas à morte. E não é 80%, 90%, conforme as pessoas falam do Covid-19, mas o pecado leva as pessoas à morte 100%, ou seja, todos nós estávamos debaixo da morte eterna, todos nós trilhávamos o caminho da morte eterna, nós estávamos debaixo da condenação da lei, ou seja, o próprio Deus iria condenar toda a humanidade por causa dos seus pecados. A própria Bíblia fala sobre isso, que não há um justo sequer na face da terra, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados estão da presença de Deus, longe estão da presença de Deus. Eu sei que a pandemia é algo muito grave e tem atribulado muitas pessoas. Eu sei que existem sofrimentos e perseguições, dificuldades econômicas, dificuldades físicas, dificuldades na questão social, mas existe um problema muito maior, existe uma dificuldade muito maior, existe um problema que assola a humanidade inteira, que se chama pecado, e a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. É por esta razão, meu querido irmão, que Deus enviou Cristo à morte por amor de nós. Cristo enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Cristo não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. A lei de Deus nos condena. A lei de Deus, irmãos, que exige um padrão de amor totalmente elevado, um padrão que nós não temos, essa lei nos condena. Nós olhamos para a palavra de Deus e nós percebemos que nós somos pecadores. Nós olhamos para a palavra de Deus e nós percebemos que não há justiça em nós. Nós olhamos para a palavra de Deus e nós percebemos que não há perfeição em nós. E nós estávamos trilhando o caminho de morte eterna por causa dos nossos pecados. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque Ele enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, derramar o seu sangue na cruz do Calvário, por amor a cada um de nós. Ele não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Eu olho para a lei de Deus e eu vejo os meus pecados, mas eu olho para o Evangelho e contemplo o meu Salvador, e contemplo o Filho de Deus. Páscoa significa exatamente isso. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, que foi sacrificado pelos nossos erros, que veio até nós, não porque somos bonzinhos, mas porque Ele quis exercer graça, porque Ele é gracioso. Porque veja o que diz o texto, a parte final do versículo 32. Antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Ou seja, o fato de Cristo vir foi graça. O fato de Cristo se entregar na cruz do Calvário foi graça. E o fato também de Cristo prover todas as nossas necessidades espirituais também é graça. Em outras palavras, meu querido irmão, porque esta é uma prova da segurança que há em Deus, porque primeiro Jesus Cristo veio ao mundo e morreu pelos nossos pecados, porque
Cristo foi sacrificado pelos nossos pecados. A maior prova é esta: o fato de Deus encarnado, ter sido crucificado pelos nossos pecados. E mais, se Ele fez essa obra grandiosa, porventura todas as outras Ele também não fará? É exatamente essa a lógica de Paulo. Se Deus não poupou o seu próprio Filho, antes entregou por nós, o que será então das outras coisas? Será que Deus não vai cuidar da nossa vida? Será que Deus não vai sustentar essa obra que Ele tem realizado na nossa vida? Porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Ou seja, meu querido irmão, o Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário, exercendo graça sobre a nossa vida, é o mesmo Cristo que vai sustentar a nossa vida dia após dia, por meio da sua graça. O apóstolo Paulo aqui não está apresentando meritocracia, o apóstolo Paulo não está apresentando barganha com Deus, o apóstolo Paulo não está apresentando toma lá da cá, pelo contrário, o apóstolo Paulo está apresentando graça do começo ao fim. Deus veio ao mundo por meio da sua graça, Deus entregou seu Filho por causa da sua graça, e Cristo vai sustentar a nossa vida porque Ele é gracioso. Esta é a segurança que temos da parte de Deus, porque talvez você pode pensar, ou perguntar, ou questionar acerca da sua fé, acerca da salvação que você tem, acerca das dificuldades que nós estamos enfrentando. O que será de nós? Você pode perguntar, você pode questionar, e eu digo para você, firmado na palavra do Senhor, que a nossa vida está bem guardada e fundamentada na obra de Cristo, e essa obra graciosa não depende de nós. Aquilo que Ele começou na cruz do Calvário em nosso coração, Ele vai continuar, Ele vai trabalhar e Ele vai terminar até o dia da volta dEle. Ele sustenta a sua vida, Ele conduz a sua história, Ele é o autor dessa obra redentiva em nossa alma, e nada pode mudar a obra que Ele fez. É exatamente isso, meu querido irmão, que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Ele vai completar essa obra. O que será da sua vida em meio ao sofrimento? A sua vida está nas mãos de Cristo. O que será da sua fé em meio às provações? Cristo é o autor da sua fé. O que será da sua alma em meio às dificuldades? Cristo é quem cuida da sua alma, quem protege, quem segura a sua vida espiritual. O que será da nossa igreja, do povo de Deus, diante desta pandemia? É Cristo que sustenta o seu povo, é Cristo que sustenta a sua igreja. Meu querido irmão, se deleite na graça de Deus. Não depende de você, porque se dependesse da gente, a gente até tentava fugir do Senhor. Se a obra da redenção estivesse em nossas mãos, nós estaríamos perdidos. Se a obra da salvação dependesse de nós, o que seríamos de nós? Como diz o salmista, se Deus não estivesse do nosso lado, o que seríamos de nós? Quando os nossos inimigos se levantam contra nós, eles nos teriam engolido vivos. Nós estaríamos despedaçados, nós estaríamos no lamaçal do pecado, nós estaríamos fugindo da presença de Deus, porque, conforme diz a palavra, não há aquele que busque a Deus pelas suas próprias obras. Mas louvado seja o Senhor, porque a obra da salvação não depende de nós, mas depende do amor de Deus, da graça de Deus.
Ele não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Ele está sustentando a nossa vida, Ele está sustentando a nossa história. Você pode até tentar fugir para um lado, para o outro, se esquivar da presença de Deus, mas aqueles que estão, irmãos, laçados pela graça, aqueles que foram alcançados pela graça, aqueles que foram transformados pela graça, jamais poderão fugir das mãos do Senhor. Ninguém pode nos arrebatar das mãos do Senhor, nem mesmo o nosso coração, que é desesperadamente corrupto. Foi Ele que nos alcançou, foi Ele que realizou essa obra, e nele, meu querido irmão, há esta segurança inabalável. É por isso que ele diz no versículo 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E de fato, nesse mundo nós passamos por momentos assim de acusações. O que falar dos romanos, dos crentes romanos naquele tempo, onde eles eram acusados de dia e de noite pelo império e eram condenados à morte. Mas a despeito das acusações deste mundo, o apóstolo Paulo diz, é Deus quem os justifica. O mundo se levanta para acusar a igreja, e Cristo se levanta para dizer, eu já justifiquei. O diabo se levanta para acusar a igreja, e Cristo se levanta para apresentar as marcas da cruz. O inferno se levanta para tentar acusar a igreja, mas Cristo se levanta para apresentar a sua obra pascual, ou seja, Ele morreu pelos nossos pecados. Não há acusação que permaneça de pé diante do sacrifício de Cristo, porque na cruz do Calvário Ele pagou o preço de todos os nossos pecados. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. E de fato, meu querido irmão, nós olhamos para a lei e nós percebemos a nossa própria condenação. Nós olhamos para a nossa vida e nós percebemos que somos imperfeitos. Nós olhamos para as nossas ações e nós percebemos também que as nossas ações não são tão boas assim. O padrão de amor de Deus é um padrão elevado. E sabe o que é que a lei de Deus exige de você? Que você ame conforme Deus ama. Que você ame o seu próximo conforme Deus nos amou. A lei de Deus exige perfeição amorosa dos seres humanos. Mas nós não somos amorosos. Nós não temos esse amor sublime que vem do alto. Nós somos pecadores, nós somos depravados, nós somos miseráveis. Mas o que é isso? O apóstolo Paulo vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Éramos inimigos de Deus, inimigos do Senhor. Mas aprove a Deus enviar Cristo Jesus para morrer pelos nossos pecados. Aprove a Deus enviar Cristo Jesus para amar com amor sublime a Deus por nós. Aprove a Deus enviar o seu Filho unigênito para amar com amor celestial os seres humanos, algo que nós não conseguimos fazer. Ele amou por nós, morreu pelos nossos pecados, cumpriu a lei de Deus em nosso lugar, de modo que todos aqueles que estão em Cristo Jesus, que confiam em Cristo Jesus, que pela fé entregam a sua vida a Cristo, que confessam a Cristo como seu único e suficiente Salvador, estes por Deus são justificados, são declarados justos. Diante da lei somos culpados, mas quando nós estamos em Cristo nós somos justificados. Diante da lei nós somos condenados à morte, mas quando nós estamos em Cristo nós recebemos vida e vida eterna. Diante da lei, meu querido irmão, nós somos julgados, e quando nós estamos em Cristo, nós já passamos do juízo. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica.
Agora, olha aí para o texto, você que está em casa, veja o texto da palavra do Senhor no versículo 34. O apóstolo Paulo vai falar sobre um outro aspecto. Versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O apóstolo Paulo apresenta agora uma segunda prova da nossa segurança em Cristo, da nossa segurança em Deus. A segunda prova está na ressurreição de Cristo. A primeira prova está no sacrifício de Cristo, e a segunda prova está na ressurreição de Cristo. Veja o que diz a palavra do Senhor: é Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Porque há segurança para a nossa vida em Deus? Porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele não simplesmente morreu, mas Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. Porque há segurança em Deus? Porque nós podemos ter segurança no Senhor, em meio ao sofrimento. Quais são os motivos? Porque Cristo morreu por nós, mas também porque Ele ressuscitou, porque Ele está vivo, porque Ele reina. Nós podemos ter segurança no Senhor, porque o nosso Senhor não está morto, mas o nosso Senhor está vivo. Nós podemos ter segurança em Deus, porque o nosso Deus não está no túmulo, mas o nosso Deus está no trono. Nós podemos ter segurança em Deus, porque o nosso Deus, Ele reina soberanamente, Ele intercede por nós. É isso que Paulo diz aqui. Quem os condenará? Quem é que vai condenar o povo do Senhor? Quem é que vai condenar os eleitos daquele que vive e daquele que é Senhor? Porque veja bem, no mundo nós passamos pelos sofrimentos, pelas perseguições, até mesmo pela morte, mas o nosso Senhor venceu o mundo, venceu o sofrimento e venceu a morte. Esta é a razão apresentada aqui pelo apóstolo Paulo. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou. Ele ressuscitou, Ele está vivo. Por isso temos confiança em Deus, temos essa segurança. O nosso Cristo, meu querido irmão, não está pendurado no madeiro, a cruz está vazia. O nosso Cristo, meu querido irmão, não está no sepulcro, o sepulcro está vazio. O nosso Cristo, meu querido irmão, não está com um semblante de dor, humilhado, pelo contrário, o nosso Cristo é ressurreto, está vivo e reina poderosamente. O nosso Cristo, irmãos, não é esse Cristo que muitos falam por aí, um Cristo abatido, um Cristo com semblante de dor, um Cristo que ainda está pendurado no madeiro. Não, o nosso Cristo ressuscitou, está vivo, reina por todo sempre, Ele é Senhor. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, e mais, está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou seja, o Cristo que é Senhor da nossa vida, Ele ressuscitou, e Ele está à destra de Deus Pai, exercendo soberania, exercendo cuidado, exercendo o seu reinado, o seu governo, o seu sustento. É exatamente isso que o apóstolo Pedro
na sua primeira pregação, lá no livro de Atos, capítulo 2, ele disse que o próprio Cristo ressuscitou, foi exaltado aos céus. E ele termina a pregação dizendo: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que esse Cristo que vós crucificastes, Deus o fez Senhor. Ou seja, ele é soberano. Ele não simplesmente ressuscitou para viver a vida dos homens, mas ele ressuscitou para exercer a sua soberania. Ele ressuscitou para cuidar de nós, para interceder por nós, para sustentar a nossa vida. Perceba, meu querido irmão, porque há segurança em Deus. Porque quem cuida de nós é um Deus vivo. Quem cuida de nós é o Cristo que é soberano. Quem cuida de nós é o Cristo que exerce soberania sobre toda a face da terra. Quem cuida de nós é aquele que tem poder sobre a morte. Quem cuida de nós é aquele que reina sobre a vida. Quem cuida de nós é aquele que tem o domínio de tudo, até mesmo dos céus e do inferno. Quem cuida de nós é aquele que está acima de tudo e de todos. Quem cuida de nós é o Cristo ressurreto. Por isso ele vai dizer no versículo 35: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Quem pode nos separar daquele que é soberano? Me diga, diante dos sofrimentos e diante das dificuldades, quem é que pode nos separar das mãos daquele que tem todas as coisas debaixo dos seus decretos? Quem é que pode nos separar do Senhor que nos comprou com sangue e do Senhor que segura e sustenta a nossa vida através do seu poder soberano, inquestionável? Versículo 36, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. O fato de Cristo reinar, o fato do apóstolo Paulo apresentar o Cristo que ressuscitou e que é soberano, também apresenta a realidade de que Ele tem cuidado de nós, de que Ele tem sustentado a nossa vida. Mais do que isso, o fato do apóstolo Paulo apresentar que Ele é soberano, ele também não nega o fato de termos sofrimento, de termos dificuldades, porque ele vai dizer: fomos entregues ao matadouro, como ovelhas, somos entregues o dia todo. Versículo 37, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do Senhor. Por quê? Porque é uma segurança tremenda, inabalável sobre as nossas vidas. Nada pode nos separar de Deus, porque o próprio Deus não poupou o seu próprio Filho por nós. Nada pode nos separar de Deus, porque o nosso Cristo, o nosso Senhor, ressuscitou e reina poderosamente. Nada pode nos separar de Deus, porque é o próprio Deus que intercede por nós, que sustenta a nossa vida. Nenhuma pandemia, nenhuma crise, nenhuma tribulação, nenhum sofrimento, nada poderá nos separar do Senhor. É por isso que ele termina dizendo, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo, o nosso
Senhor. Meu querido irmão, estas são as provas da segurança que há em Deus. A primeira prova está no sacrifício de Cristo, e a segunda prova está na ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou, está sustentando a nossa vida. Nesse momento eu convido você a fechar os seus olhos.